Boa noite a todos. Temos aqui a honra, eu vou já convidar a Estela para introduzir o Daniel, mas só para lembrar o Daniel Lavinsky, ele foi e acho que até continua sendo um frequentador da nossa sinagoga, talvez não em corpo agora, mas com certeza ele está conosco em tudo que a gente faz, ele acompanha, ele está conosco, uma pessoa muito querida, e isso faz parte de um projeto que a gente está fazendo, que Bezat Hashem, uma vez por mês vamos fazer uma palestra legal com alguém com conhecimento especializado em alguma coisa, sempre conectado com alguma questão da redenção, que a gente vai ver como realmente a gente está muito próximo desse momento, que esse é um momento especial, que vai ser para todo o povo judeu, que nós vamos realmente chegar na redenção. E, portanto, a gente convidou essa vez o Daniel, eu convido a Estela agora para introduzir o Daniel. Por favor, Estela. Eu só vou pedir um favor, só mais de luz. Ok. Ele vai ligar. Porque está escuro para mim isso. Oi, gente, boa noite. É melhor assim, né? Boa noite. Hoje temos a honra de receber uma pessoa muito especial, Daniel. Ele frequentou há muitos anos e sempre está com a alma aqui para a nossa sinagoga de Vila Mariana. E realmente estamos muito felizes que ele veio aqui junto com a família. Isso realmente é uma coisa boa para a gente. E em poucas palavras eu vou falar para vocês um pouco do currículo de você, tá? Enfim, Daniel Levinsky, ele é médico oftalmologista, especializado em retina e vítreo, com sólida formação acadêmica e científica no Brasil e no exterior. Formado na medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2005. Fez residência médica e doutorado pela Escola Paulista de Medicina. Dr. Daniel Levinsky fez pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, focado em oftalmologia e física aplicada. Atualmente, Dr. Daniel Levinsky é diretor médico do IOL Perdizes, em São Paulo, e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Suas principais áreas de atuação clínica, cirúrgica e de pesquisa. Incluem retina para diabética, retinopatia diabética, interação tecido laser, farmacologia ocular, degeneração macular e imagem oftalmológica. Ele também é autor de diversos artigos científicos. Então, como a gente vê, é uma pessoa muito especial, e agora ele vai realmente mostrar tudo para a gente aprender um pouco mais de oftalmologia, algo a mais que ele tem mais a dizer. Obrigado. Estão me ouvindo bem no fundo? Sim. Porque estava escuro. Então, obrigado pela exposição do currículo. É importante dizer que dentro de 2005 a 2008 eu morei aqui na Vila Mariana. Então isso não está no currículo. E
verdade, não é só uma moradia física, mas toda uma aproximação através do nosso rabino, com o Rebbe, com Hassidut. Eu comecei a estudar Tânia no Hoshana Rabbah, lá no Berbat Central, umas 2 da manhã, vamos começar a estudar Tânia. Baruch Hashem, nunca parei, todos os dias. Então, assim, toda essa parte do lado que às vezes não aparece na internet no currículo, tem muito aqui da Vila Mariana, e por isso que a Vila Mariana nunca sai de mim. Eu levo isso muito para todo lugar que eu vou. Como fala? É nosso. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre enxergando o infinito, a visão artificial e a redenção, e a época de Mashiach. E o que tem a ver tudo isso? É difícil de a gente entender, mas na verdade é bem fácil se a gente ver as nossas fontes. O profeta Ishayahu, ele fala que na época de Mashiach, as tipakachna einei ivrim. Está bem claro, isso é um passuca, dentro dos profetas diz que vai abrir os olhos dos cegos. Então isso é algo que está escrito que é um indicativo da época de Mashiach, da nossa redenção. Os cegos vão enxergar. Bom, a gente primeiro tem que entender como que a gente enxerga, como que a gente pode ajudar o cego a enxergar, e isso vai apressar a vida de Mashiach. Isso que é o lado médico de tudo isso. E como que funciona? Primeiro é como que funciona a visão. Como que funciona o nosso sistema que é capaz de captar a luz, e a luz, ela estimula um tipo de célula especializada chamada fotorreceptor, que essa célula é capaz de transformar a informação que é em fótons em uma informação química elétrica que manda para o cérebro. Isso parece simples, mas até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é impossível reproduzir o sistema óptico. A gente consegue imitar, a gente consegue, eu vou mostrar depois, a gente tem chips elétricos, eletrônicos, que é capaz de tentar emular, imitar o sistema visual. Mas o que Hashem criou através das células, do sistema de sinapses de visão, a gente ainda, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não conseguiu nem chegar perto. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos 120 milhões de células numa retina humana. E dessas, 10 mil são bipolares e 1 milhão de ganglionares. O que significa isso em termos práticos? Imagina que o olho é uma máquina fotográfica digital, e hoje quanto que é uma máquina digital boa, assim? Quantos megapixels tem? 10, 15, uma máquina profissional, 20? Aqui a gente está falando de 120 megapixels. Megapixels são milhões de pixels. Cada fotorreceptor é como se fosse um pixel. Então a gente tem 120 milhões de células capazes de captar a luz e formar a imagem. Isso que é o grande milagre, que é o olho humano e a visão. Mas na verdade o olho, ele é capaz de perceber o que a gente chama de luz visível. Luz visível, que é o que a gente está enxergando aqui, ele chama de espectro. Esse espectro da luz visível é só esse pedacinho aqui. A luz em si, ela vem desde daqui dos raios cósmicos até a frequência extremamente baixa, rádio, onda longa, que a gente está falando. Então tudo isso também é luz, também é energia, também é o espectro, mas a gente não consegue captar com os olhos. A gente pode eventualmente captar de outra maneira. E aí que a gente tem que entender que o espectro da luz, a gente consegue enxergar o que hoje o nosso olho é capaz de ver. Mas não quer dizer que é só isso que existe no mundo. E infelizmente existe doenças no mundo que fazem a pessoa ficar cega, a pessoa não enxergar. Essas são algumas das principais doenças que fazem a pessoa realmente não conseguir enxergar. Tem uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma doença genética. Tem a principal causa, que é a degeneração macular relacionada à idade, a coroideremia, a distrofia de cones e bastonetes. São doenças graves que fazem, infelizmente, a pessoa não enxergar. A principal causa de baixa de visão no mundo, em pacientes acima de 50, 60 anos,
é a degeneração macular da senilidade. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, tinha um paciente de seus 70, 80, 90 anos e dizia, não, ele está cego da idade. Ninguém nem dava o diagnóstico. Existia esse conceito de cego da idade. Então, hoje a gente sabe que essa degeneração macular, ela é algo bem específica. Na verdade, ela começa por uma disfunção de uma célula específica no fundo do olho, chamado epitélio pigmentado, que acumula restos do processo de visão. Quando a gente enxerga, tem um tipo de célula que deixa como se fosse um resto, um lixo, dentro da retina. E a gente tem um sistema que tira esse lixo. Infelizmente, com a idade, esse processo, o caminhão de lixo, não consegue levar para a circulação e ele acaba botando embaixo do tapete. Isso é chamado as drusas. Essas drusas vão evoluir para uma atrofia, a retina gera uma cicatriz. Isso é chamada de atrofia geográfica, que é a degeneração macular da forma avançada. Essa degeneração faz com que o paciente não enxergue a visão central. Isso que a gente tem que lembra desse quadro. Existe a forma úmida também, é outro tipo de degeneração, essa a gente tem tratamento com injeções. Mas, graças a Deus, Baruch Hashem, durante a evolução da oftalmologia, desde o início da oftalmologia mais clínica, pesquisa com até as lentes de contato, laser, as cirurgias refrativas, aqui nos anos 2000 a gente começou um tratamento farmacológico e começou a tratar principalmente os pacientes com a degeneração macular forma úmida, até chegar em 2010 e 2020, que a gente começa a falar de terapia gênica e terapia de implante de prótese visual, que é a visão artificial. Então, a evolução da medicina está indo para um lado que a gente está conseguindo tratar precocemente as doenças mais graves da retina e tentar ajudar o paciente que ele não enxerga, ou seja, que ele tem uma cegueira, a enxergar. Isso é que a gente chama de visão artificial. O que é visão artificial? A prótese retiniana, ela pode ter várias maneiras de funcionar, mas basicamente a ideia é o estímulo elétrico nas células naturais. Ou seja, os fotorreceptores, que essas células que captam a luz, com a idade, com a degeneração, outras doenças, elas param de funcionar. A gente tem como, com um chip, com um estímulo elétrico, estimular essa cascata visual. Isso que é a ideia da visão artificial. E como que funciona? A gente pode tentar colocar esse chip em cima da retina, embaixo da retina ou até direto no cérebro. São as 3 estratégias. Essa estratégia foi a primeira, que é colocar um chip em cima da retina. Essa não funcionou. Existiu um produto, ele foi até clinicamente utilizado, mas já não existe mais porque não teve um bom acesso. O que está sendo falado bastante, não sei se vocês já ouviram falar, recentemente, foi esse implante subretiniano, implante embaixo da retina, que esse realmente consegue estimular a cascata visual como se fosse uma cascata natural e dá a visão para os pacientes. O estímulo cortical é bem difícil, é um assunto bem complicado, mas como funciona esse sistema embaixo da retina? A gente tem um chip que ele vai estimular as células sobreviventes, as células que ainda estão na retina, e isso vai ser enviado para o cérebro pelo nervo óptico natural. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso pelo estímulo dos eletrodos. É como se fosse um chip de... A gente tem um chip que emite eletricidade, emite um estímulo elétrico que acaba sendo estimulado. E isso, toda essa pesquisa, ela começou na Universidade de Stanford com o professor chamado Daniel Palanker, que foi meu mentor. O meu professor, quando eu fiz um pós-doutorado, foi exatamente sobre isso,
Na verdade, a minha pesquisa era mais sobre laser, mas eu ajudei. E essa é um ratinho que a gente implantou o chip pela primeira vez. Essas imagens fui eu que fiz, então digamos que eu participei dessa história, desse processo, desse chip de retina lá na Universidade de Stanford. Mas tem uma história mais interessante que o Daniel Palanker, ele é um russo que ele muito ligado a Chabad, e ele imprimia Tânia escondido na Rússia antes de conseguir ir para Israel, imprimia Tânia para distribuir onde ele morava. Ele foi exilado para algum lugar e daí ele conseguiu ir para Israel. Em Israel ele fez o doutorado dele na Universidade Hebraica, depois ele foi para os Estados Unidos e ficou em Stanford. Mas ele tem uma ligação, ele imprimia escondido o Tânia na banheira, e assim, então isso que tudo levou assim para lá, e a gente tem uma relação muito boa até hoje. A gente tem uma relação muito próxima. E como que funciona esse sistema? O sistema é chamado sistema Prima. Então, se vocês verem, já saiu Fantástico, na Veja, em todos os lugares da mídia falou muito sobre isso, porque eles publicaram uma revista mais prestigiosa do mundo, chamada New England Journal of Medicine. Eles publicaram sobre esse estudo, e é chamado de Prima. Como que funciona? É um óculos que tem uma câmera que capta a imagem, só que a luz branca, essa luz ambiente que eu falei para vocês lá no começo, ela tem uma energia muito alta e ela não consegue estimular com o chip sem causar queimaduras e danos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que estimular com infravermelho, que o infravermelho nossa retina não capta. Então, a gente pode usar uma energia alta para estimular o chip e não vai ter a sensação da luz forte. Esse óculos, ele transmite esse infravermelho para o chip. E aqui tem a paciente, né? Então, essa é a paciente que virou garota propaganda do Prima. Ela já apareceu em vários lugares. Por quê? Porque ela realmente não conseguia enxergar. Ela estava praticamente, eu não digo cega, porque o paciente com degeneração macular, ele não fica propriamente cego. Ele tem a visão periférica, ele não tem a visão central. Mas a visão de leitura, a visão de foco, a pessoa perde. E isso que ela começou a testar. E esse estudo mostrou que realmente a pessoa que não enxergava nada começou a enxergar as letras na tabela de acuidade visual. E começou a ler, começou a ver, conseguia sozinho pegar utensílios, garfo, comer sozinho. Pessoas que estavam sem uma visão realmente de vida diária. Isso entra dentro, tipo, é só um óculos? Não. A gente tem que implantar isso aqui dentro da retina. Tu pega esse chip e tu implanta embaixo da retina através de uma cirurgia. E aí, o óculos, o que ele faz? Ele transmite a informação para o chip, que está lá dentro do olho. Então, ele substitui a retina. Então, a retina vira uma retina prostética, né? E isso que ele faz. E daí começou esses pacientes, eles realmente, de 27 dos 32 pacientes, eles tinham melhora de visão, eles conseguiam observar letras, conseguiam observar formas e uma visão muito melhor. E eles estão aprendendo. E nos dois olhos? Nos dois? E nos dois? Não. Então, uma vista perde. Uma via sim. O paciente ele não enxerga dos dois olhos. É que acontece, a visão binocular depende que o cérebro junte a imagem, processe e por isso que às vezes a pessoa tem um desvio, alguma coisa, e dá confusão. Então, de propósito, ser um olho só. Porque aí tu tira esse fator da confusão de tentar unir as duas imagens e tu dá essa imagem para o paciente. No futuro, se a gente chegar numa prótese de alta resolução, que vai realmente substituir a visão, capaz de juntar as imagens, aí a gente pode implantar nos dois olhos. E aí põe, mas hoje a gente está testando num olho só. Entendeu? Não é uma coisa que a gente não vai... A gente tem que ir muito devagar para conseguir. Como é que você consegue introduzir esse chip no olho? Porque o olho é que a gente tem imagem que é um glóbulo cheio de líquido, Então, determinado fluido. Então o que a gente faz? Se você corta, Não, a gente tem uma cirurgia dentro da oftalmologia chamada vitrectomia.
Vitrectomia, o que a gente faz? A gente coloca aberturas na parte branca, que é a esclera, são trocáteres, como se fosse de laparoscopia, só que no olho, e por ela a gente consegue remover esse gel chamado vítreo, e aí a gente acessa a retina, a gente faz um descolamento de retina controlado, coloca o chip por dentro e depois põe a retina no lugar. Simples. Sim. Fácil. Isso começou a ser feito assim, já está sendo feito aqui No Brasil? É comercial? Não. Então, assim, isso foi publicado, esse estudo, foi publicado, eles submeteram já para o FDA. No momento que o FDA aprova, aí a gente pode eventualmente pensar na Anvisa aprovar. Só que a Anvisa às vezes é mais difícil, ela pode querer pedir que faça estudo dentro do Brasil. Às vezes é muito complicado, assim, a Anvisa não é assim, mas agora eles estão buscando o CE, que é a aprovação europeia, e o FDA. Como o estudo foi feito na Europa, junto com os Estados Unidos, que também é um ID, é o José Sarred, também é religioso, ele que é o líder da parte médica do estudo, e o Daniel Palanga a parte experimental. E ele, por isso que é na França, uma empresa francesa, Pix, que começou a desenvolver isso, e eles fazem então eles estão buscando assim, ainda não tem nada comercial, não tem nenhum estudo, mas talvez a gente traga para o Brasil para estudo antes de ser aprovado isso. E vocês pegam animais para fazer esse experimento? Isso a gente já fez. Eu fiz isso em 2012. Que animais vocês pegam? Esse aqui foram ratos, ratinhos. Não cachorro, né? É? Cachorro não. Cachorro, não, muito caro cachorro. Não, é porque é proibido. Não, cachorro dá para fazer pesquisa adequada, assim, não. A lei animal não deixa. No Brasil, nos Estados Unidos você faz. A gente fazia com coelho, fazia cachorro, fazia macaco, mas é muito caro o cachorro, não vale a pena. Então esses animais que eles fazem assim, eles fazem, são os roedores, né? Coelho, a gente faz algumas coisas, mas tudo com muito ética, tem toda uma ética dentro da pesquisa a pesquisa de animais, e lá é pior ainda, lá nos Estados Unidos, para conseguir fazer pesquisa animal é muito difícil, mas quando é justificável e tem realmente um impacto grande para a humanidade, eles permitem. Então, seria impossível chegar no ponto que a gente está agora, já com seres humanos, sem ter feito todos os estudos de segurança e eficácia nos animais, né? Então, isso é importante. É uma pergunta, eu achei curioso que tem tantos judeus envolvidos nisso. Tem alguma coisa a ver com a propensão genética nossa para ter degeneração macular? Existe isso? Porque, eu não sei, na minha família Todo mundo tem? minha mãe tem, meu tio cuida para não ter. Eu sei porque eu fiz aquele teste, aquele FAT3B, e eu tenho propensão a ter também, geneticamente. A gente tem alguns genes que são ligados ao risco de degeneração. Tem alguns fatores ambientais, principalmente tabagismo, muito ligado à degeneração. Então, assim, mas... Oi? Cigarro. Mas eu nunca fui. Mas às vezes a pessoa está próximo, segunda mão, Fumacinha boa. a fumaça. Então, assim, antigamente todo mundo fumava e tu ficava no ambiente com as pessoas fumando em volta de ti. Isso também faz risco, mas na verdade o principal fator de risco da degeneração é Baruch Hashem viver suficiente. São o ônus e o bônus. Antigamente as pessoas viviam até os 60 anos. 60 anos já era um idoso, há 50 anos atrás. Entendeu? Hoje não. Mas eu conheço gente com 107 anos que tem a visão melhor que uma de 50. Mas tem que dar uma olhada no fundo de olho. Muito difícil que ele não tenha drugs. Será? Então, é que assim, a fase inicial da degeneração, ela é assintomática. 107 anos. Eu tenho pacientes que eu trato de degeneração com 110 anos. Então, eu continuo fazendo injeção. Então, eu falo Graças a Deus a gente está vivendo muito tempo. Isso também tem a ver com a redenção. Vamos falar um pouquinho sobre... Porque a gente já falou bastante de medicina, é um assunto que atrai bastante atenção, mas a visão não está só nos olhos, né? Então isso que a gente tem que entender, que existe o processo da luz do mundo, a retina, ela capta o nervo óptico, o córtex visual, e quem entende a visão, ou seja, quem capta e interpreta, é o cérebro, certo? Porém, a gente tem que entender que o nosso cérebro,
ele capta o que a gente está preparado a enxergar. A gente às vezes não está preparado para enxergar a vida como ela é espiritualmente, certo? E isso é que a gente chama de cegueira espiritual. Então a gente enxerga o material, a gente não enxerga o espiritual, a gente não enxerga a chama em todo lugar, a gente não enxerga isso. Isso é uma cegueira espiritual. E existe o paradoxo da humildade. A gente tem que entender que, como eu falei no começo, o olho é extraordinário. Tem cientistas, eles falam que é impossível que o olho, que as células da visão da retina tenham sido formadas aleatoriamente, randomicamente. Por quê? Porque se tu calcular randomicamente para chegar na combinação de mutações, para chegar a formar um olho, tinha que ser trilhões de anos, muito mais do que eles dizem que existe no universo. No universo, não falando nem da Terra. Então, realmente, a gente entende que a criação do olho, da visão, é algo de Hashem, e isso é um instrumento. Para quê? Para a gente conseguir captar o que a gente chama de luz espiritual. Hashem é comparado à luz, Or Ein Sof, uma luz infinita, e a gente consegue captar a luz física com os olhos, a gente consegue entender padrões, reconhecer significados, mas a gente tem que começar a treinar a nossa visão para ver o lado espiritual. Existe o princípio da Ashgaha Pratit, tudo acontece por um motivo, a gente tem que enxergar as coisas, que é a providência divina. E, como o profeta Israel falou, que quando vai abrir os olhos dos cegos, não necessariamente é só os pacientes cegos, as pessoas que não estão enxergando, mas também vão abrir os olhos para a gente enxergar o mundo espiritual. Isso já aconteceu na entrega da Torá. O que aconteceu? Está escrito: Vechol ha'am roim et hakolot. Todo o povo enxergou o som, o som dos trovões. E os nossos sábios, eles perguntam, como assim? Eles enxergaram o som? Como que a gente consegue enxergar o som? Normalmente a gente enxerga a luz, né, o raio, e a gente ouve o trovão. Mas está escrito que Veraú, Kol ha'am roim et hakolot. E inclusive um cientista, ele tentou replicar esse acontecimento com um experimento que é muito famoso, com um sonograma. Ele pegava as letras hebraicas e falava Aleph, Bet, Gimel, e esse sonograma ele captava a intensidade do som e transformava isso numa amplitude que tu conseguia medir com um sinal elétrico. Isso chama sonograma. E o interessante é que quando falava, por exemplo, a letra Ein, ele formava uma imagem que parecia um Ein. Bet, Set, Zain, isso é aquele sonograma. Mas deve funcionar para tudo. Aí ele começava a falar A, B, C, e essa imagem que aparecia no A, no B, no C, no D. E ele tentou isso em grego, tentou isso em japonês. Então, só aparecia no Aleph Bet. Então, o som se transformava em algo visível. Isso é um pouquinho, óbvio que a revelação de Hashem no Monte Sinai não é isso. Mas isso nos dá uma ideia de que é isso. E o que Hassidut explica? Que a gente tem Reiá, que é visão, e Shmiá, que é audição. A gente enxerga algo material, ver para crer. Quando a gente enxerga, a gente acredita. Quando a gente ouve, eu ouvi dizer que alguém falou tal coisa, não é aquela mesma coisa, é algo intangível, quase que espiritual, digamos assim. E o que aconteceu no Har Sinai foi exatamente essa troca. Se enxergou Roim eta Shmiá, ou seja, se viu o que se ouvia, que é o espiritual, só que eles estavam vendo o espiritual. Eles estavam vendo o que era intangível, vendo a revelação do Monte Sinai, da Torá sendo entregue. Isso era a visão. Isso que o Alter Rebbe diz, do Tânia. Então, o que é? Que fala, Oreta Ladat, que Hashem, o Elohim, e no Bilvador. Vocês viram, Oreta Ladat, viram para entender que Hashem, o Elohim,
Einod Bilvador, Oreta Mamash, foi uma visão de verdade. Não era algo espiritual, eles realmente enxergaram, e essa visão, Beriat Hushit, com uma visão real, natural, que está escrito, Ve'am roim et hakolot, roim et hanishma, que eles viram o que se ouve, ou seja, eles viram o espiritual, em vez de só ver o material. Isso tem a ver com a saída do Egito, que diz que Emeitetchem me'eretz Mitzrayim, Areinu Niflaot. A gente vai ver Areinu Niflaot, milagres. Não falou que a gente viu milagres. Areinu, a gente vai enxergar milagres. Por quê? Porque está escrito que na época de Mashiach, os milagres da época do Egito vão ser pequenos comparados aos milagres na época de Mashiach. E a gente vai enxergar. O que vai acontecer? A gente vai colocar o óculos. Quando a pessoa tem um problema de visão e não usa o óculos, tudo fica embaçado, tudo fica estranho, e a pessoa coloca o óculos e estou vivendo o mundo. O mesmo acontece no mundo espiritual. A gente está envolto de espiritualidade, de Hashem, toda a energia de Hashem está nesse mundo, só que está oculta. O que falta é a gente colocar o óculos e enxergar Hashem nesse mundo. E isso vai ser a grande revelação na época de Mashiach com a redenção. A gente vai enxergar Hashem em tudo que existe nesse mundo. E aí a gente vai entender tudo que a gente passou, todas as coisas não positivas, e tudo isso tem motivo. Por quê? Porque a gente vai enxergar Hashem em tudo que acontece no mundo. Mesmo aquilo que parece negativo, Hashem está ali. Hashem não existe nenhum lugar sem Hashem. A gente não enxerga. Do mesmo jeito que uma pessoa míope não enxerga e acha que é negativo, colocou o óculos e a visão volta. Falta a gente colocar o óculos, e isso está escrito aqui, Venigve Kvod Hashem Verau Kol Basar Yachdav Ki Pi Hashem Diber. Que está escrito que vai ver toda a humanidade, vai estar junto, porque Hashem vai falar e a gente vai ter realmente a redenção imediata com Mashiach, em breve, nossos dias. Mas vem cá, mas todo judeu que estava no Monte Sinai, alguns, os mais elevados, que enxergavam mais a espiritual. Todos viam. Mesmo quem não estudou nunca, nada? Está escrito que na saída, na abertura do mar, a Shifra, a serva e o bebê, eles tiveram mais revelação do que o profeta mais elevado. Muito bom, muito bom. Vamos. Muito bom. Baruch Hashem. Nós temos aqui um oftalmologista que estuda Tânia, acho que é um exemplo para todo mundo, né? E então eu queria só conectar todo esse assunto com uma mensagem, um estudo do Rebbe sobre justamente relacionado a essa questão. É o seguinte, o Rebbe fala que nós agora viemos da outorga da Torá, como ele também mostrou aqui, Deus deu a Torá, e essa outorga da Torá se renova a cada ano, quando no dia de Shavuot. Ou seja, no dia de Shavuot, quando a gente comemora a outorga da Torá, isso se renova. Como a gente sabe que o povo judeu não é um povo de nostalgia, você não vive de passado, óbvio que o passado é uma base para o futuro, mas nós vivemos do presente. Ou seja, cada ano, quando chega a Shavuot, nós revivemos a outorga da Torá. Estamos vivendo agora. Todas as energias que ocorreram naquela oportunidade, naquele então, volta a acontecer agora, em cada ano. Mas isso é de forma geral. Mas de forma específica, isso acontece a cada dia. Isso é um assunto. Depois, na Torá tem um outro assunto que é uma novidade. Além do fato que a Torá se renova a cada ano, ela renova novamente, ela volta à sua origem, na espiritual, volta a se revelar no mundo, e assim também
especificamente cada dia, existe também uma novidade na Torá. O que seria a novidade? Que quando Deus deu a Torá, na verdade Ele deu a Torá completa. Tudo estava lá. Só que nem tudo estava revelado. Deus deu a parte revelada, que todo mundo captou, é a conduta judaica durante as gerações que foram sendo transmitidas. Só que a cada geração existem pessoas, alunos, que de repente eles conseguem revelar algo que ainda não foi revelado. Tá certo? Isso é uma novidade desse aluno. Mas isso também foi dado na Torá, por Deus a Moshe Rabbeinu. Como assim? Que na verdade Deus deu de forma geral a Torá, mas os detalhes, muitas vezes, não foi dado totalmente os detalhes. Então, quando vem alguém estudando a Torá, se aprofundando na Torá, de repente ele revela algo que pode explicar muitas coisas difíceis de entender, e de repente agora se revelou algo novo. Então isso é chamado de redenção. Porque ele até agora, aquela explicação que ele revelou estava escondida. Ela estava oculta. Isso, quer dizer, estava no exílio. Quando ele veio e revelou essa explicação nova, que realmente explica várias coisas, e ele, baseado naquela Torá que Moshe recebeu, então ele tirou aquilo do exílio. Agora aquilo está revelado. Então isso tem a ver diretamente com o mundo. Por quê? Porque Deus, quando Ele criou o mundo, Ele olhou na Torá. A Torá foi a planta do mundo. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Ou seja, o mundo está relacionado diretamente com a Torá. Não só isso. Assim como quando Deus criou o mundo e cria o mundo, Ele cria com 10 ditos, 10 mamarot, né? Que são a base, como consta no Tânia, bem detalhado, como funciona todo esse processo. Como Deus cria o mundo a cada instante, isso através da fala, são 10 ditos que se subdividem em muito mais, e assim cria o mundo que nós estamos agora. Assim também a Torá foi dada 10 mandamentos. Você está vendo que tem um paralelo entre Torá e mundo. Assim como no mundo tem 10 ditos, que com eles Deus cria o mundo, Deus cria com a fala, assim também na Torá tem os 10 mandamentos, né? Então, e um depende do outro. Quer dizer, o mundo, os 10 ditos, a criação depende dos 10 mandamentos com o qual Deus deu a Torá. Só que acontece, essa novidade que um aluno revela, né? A gente falou que ele revelou algo, ele trouxe a luz, agora está revelado, né? Então, nesse assunto, aquilo é uma redenção. Só que a gente não pode considerar isso uma redenção total, porque ainda todos os outros assuntos da Torá ainda estão ocultos. Vários assuntos que ainda não foram revelados. Tá certo? Então, o único que pode realmente revelar tudo é Deus. Por isso está escrito, da era de Mashiach, que vai sair uma nova Torá. Torá Hadashah Mitit Etzeh. Você vai falar, peraí, mas não tem uma nova Torá. Deus deu a Torá no Monte Sinai e foi aquilo e acabou. Então, o que quer dizer uma nova Torá? Na verdade, vai chegar um momento que Deus vai revelar todas as explicações da Torá mais ocultas que a gente conhece. Nada vai ficar no exílio, nada vai ficar oculto. Tá certo? E isso vai gerar realmente uma revelação total. É como se fosse uma nova Torá, que a gente... São coisas que fogem ao alcance. Nunca a gente conseguiria chegar na compreensão disso sozinhos, né? Porque agora estamos falando de Deus. Deus, Ele é infinito, Ele pode tudo, Ele pode trazer todas as revelações da Torá, que são uma questão super complexa, são vários assuntos que estão ligados, profundos. Deus pode revelar tudo isso, isso é uma Torá nova. E isso tem o seu efeito no mundo. Por quê? Porque assim como está escrito que vai ter uma Torá nova, que na verdade é a Torá que Moshe recebeu, mas ainda não está revelado, e Mashiach vai revelar, na verdade Deus vai mostrar essa abertura, Ele vai abrir toda a Torá para todo mundo. Assim também está escrito que vai ter uns céus novos e uma terra nova. Porque a gente falou que Torá está ligado com o mundo. Tá? Quer dizer um céu novo e uma terra nova? Na verdade, o ponto é que hoje a gente olha para o mundo e a gente vê só materialidade. Como foi tão bem explicado aqui pelo Dr. Daniel, né? A gente vê só materialidade. A gente não consegue ver a fonte, o que está por trás da matéria.
a espiritualidade, a gente não consegue enxergar. Então vai chegar um momento que vai se revelar aos olhos, a olho nu. Você vai conseguir enxergar a origem, qual é a fonte, a raiz de todas as coisas materiais. Você de repente vai ver a energia divina dando vida para tudo, para você, para tudo que tem. Isso, na verdade, vai estar revelado, ou seja, a própria essência de Hashem vai estar revelada. A gente sabe que revelação é igual a redenção. Tá certo? Então, já aconteceu, hoje em dia, revelações. Aconteceu um milagre aqui, aconteceu um milagre ali, saída do Egito. Então, aqui deu para ver que Deus está aqui. Você conseguiu. Aqui é uma pequena redenção. A gente vê, mas o resto do mundo ainda está totalmente oculto. Então, só que quando Mashiach chegar, ele vai revelar a Torá nova, ou seja, ele vai trazer a explicação de todas as coisas que até agora a gente não consegue chegar sozinho. E é isso, consequentemente, vai trazer um novo mundo, uma nova terra, um novo céu. Quer dizer que a gente vai começar a enxergar a raiz, a fonte, da onde vem toda a materialidade, que vem. Tudo isso é uma origem espiritual. Isso é divino. É como Deus está dando energia para o mundo existir. E agora a gente, para entender um pouco desse avanço tecnológico que a gente está hoje vendo, e que o Daniel faz parte disso, porque eu não sabia disso, que ele participou dessa experiência nova e que trouxe agora o óculos que você consegue enxergar, etc. Por que está tendo esse avanço agora, na verdade? Então se diz o seguinte: hoje a gente já tem um pouco da Torá de Mashiach, ou seja, hoje nós temos a Hassidut. Quem estuda Hassidut, ele começa a abrir uma visão muito mais complexa da Torá. De repente você começa a ver que a coisa é muito mais, é algo infinito. E você começa a compreender isso. Isso é Hassidut. Na verdade, a Hassidut é o gostinho da Torá que Mashiach vai revelar. Então, já que hoje já temos acesso a um pouquinho, pelo menos, a degustar o que vai ser quando Mashiach chegar, então por isso que no mundo a gente vê também, como a gente falou, que a Torá está ligada com o mundo. Ou seja, tudo que acontece na Torá, isso tem a sua repercute no mundo. Né? Então a gente vê no mundo como o mundo está avançando em todos os assuntos, e principalmente quando se fala de visão. Né? Porque agora você vai começar a ver o espiritual também, não só o material. Tá? Isso, a medicina está chegando lá, a medicina está avançando nesse ponto que, se Deus quiser, mesmo pela medicina eles vão chegar nisso. Isso é resultado direto da Hassidut que a gente tem hoje, que estamos estudando. Daqui a importância que cada um que pode e deve incentivar ou melhorar o seu comprometimento com o estudo da Hassidut. Isso é uma coisa magnífica, muito especial, muito, muito importante. Tá? Então, como ele falou do Tânia, a gente está tendo agora um curso de Tânia, todos são convidados a vir, a participar, todas as segundas-feiras, nós estamos já no capítulo 5, e realmente vocês vão ver um mundo novo no judaísmo. Isso tem repercussão para o mundo, que a gente vê como no mundo a tecnologia está se avançando. E o mais importante é ver como a era de Mashiach está chegando, já é palpável. O Rebbe falou que estamos já nos últimos momentos, estamos já para recepcionar Mashiach, já comemorar esse momento. Então que Bezat Hashem, que seja agora mesmo, que a gente possa ter a revelação de Mashiach agora mesmo e juntos irmos para a redenção. De novo, o nosso agradecimento ao Daniel, que veio e que passou tanta informação interessante, né? E que realmente a gente se veja com Mashiach agora mesmo. Isso é uma lembrancinha. Muito obrigado. Conhece o Daniel? Tem sobre as parashot. Tem uma introdução, escolha. Muito bom. Vamos fazer uma carne. Todos convidados a apitar, se quiserem fazer perguntas. Eu quero. Sim. Tem um menino
pequeno que. Isso aconteceu com ele. Aí a mãe falou que ele tem um olho de vidro, assim. Como assim um olho de vidro? O olho de vidro, ele deve ter tido aquela doença no olho, tirou o olho e colocou uma prótese. Tá. Ele pode conseguir um olho perfeito de uma pessoa que morreu? Não existe transplante de olho. Não existe? Só retina? Na minha retina. Existe Menino, como? a retina. A pessoa doa os olhos? Córnea. A córnea, desculpe. Córnea é a parte da frente, essa parte que é só trocar. A retina não. A gente não consegue fazer nenhum tipo de transplante de neurônio. Tem que fazer transplante de cérebro, transplante de tronco. De olho não. De olho não. Então assim, o que vai chegar um momento para ele, por exemplo, é quando conseguir fazer a conexão direta no cérebro. Vai ter uma câmera e essa câmera vai ligar no cérebro e essa câmera vai estimular a região da visão no cérebro. Então quando chegar nesse nível, aí ele vai conseguir. Ele não enxerga nada, ele tá pegando de vidro, né? Não, de vidro é prótese, é zero. Não aparece? No caso da minha mãe, ela tem a degeneração bem avançada, ela não tem a visão central, ela não enxerga rostos e tal. Aí os médicos dizem que quer dizer, uma vez uma médica falou que tinha pesquisas para tentar melhorar essas cicatrizes da retina. E é mais. Isso em paralelo tem esse. É paralelo, são células tronco, que não está evoluindo tanto quanto a gente gostaria, mas 70 células tronco, terapia gênica para tentar fazer, que chama de optogenética, né? Tentar pegar essas células que ainda existem, essas que estão na frente, estão em cima, e tu mudar a função delas. E isso chama optogenética. Também é algo que está sendo pesquisado, e a visão artificial, com o chip. Então, esses são os três caminhos, que é tronco, ou seja, tu pegar uma célula, colocar ali e querer que ela mudar a função, pegar uma célula que existe e mudar a função, chama optogenética, e botar um chip, pegar a parte elétrica e substituir a célula por um chip. Mas você acredita que óbvio, né? Se você pesquisa isso, você acredita que o chip é o caminho mais... O chip é um caminho mais direto, mas tem muitos desafios, principalmente para alta resolução. Para resolução grande, uma letra grande, isso já está pronto. Agora, para conseguir enxergar como a gente enxerga, isso tem muita coisa pela frente. Então, isso ainda falta um pouco. Só vocês terem uma ideia, começou essa pesquisa que hoje está em seres humanos em 2004. Então a gente está há 22 anos para chegar num implante viável, que ainda não é o melhor do mundo, num paciente. Tem alguma previsão de quando isso vai... Fora do Brasil também não está sendo feito ainda. Não, é estudo, não tem nada ainda comercial. Concreto, não tem nada concreto. Não, é concreto, mas não é comercial, ou seja, não pode ir lá e fazer uma cirurgia. Pode entrar dentro de um estudo que te inclui... Pode ser cobaia. Né? Eu acho que eu li alguma coisa que já está sendo feita. Não, existem pesquisas. Não é só pesquisa. Não tem nenhum lugar ainda. A pessoa pode se candidatar para isso, mas fazer... agora, como a pesquisa já acabou, nem pesquisa consegue mais, porque já acabou. Então já tem os dados, e agora com esses dados eles estão pedindo a permissão da Europa e dos Estados Unidos para aí sim comercializar. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse chip é individual para cada pessoa, cada caso? Não. Ou é um chip que vai... Para vocês terem uma ideia, esse chip é uma mini placa solar. É o mesmo princípio fotovoltaico de uma placa solar que a gente coloca no teto do teto. Como que funciona? O sol estimula essas placas fotovoltaicas e isso gera energia que aquece. É o mesmo princípio, só que miniaturizado. Então não tem nenhuma conexão entre... Esse que foi a grande revolução comparado aos chips anteriores. Existia um chip que tinha um cabo que saía do olho e ia para uma fonte de energia, tipo uma bateria. Isso queimava, dava infecção. Esse é um chip que é totalmente isolado, ele só é estimulado por esse óculos com uma luz forte infravermelha
E, mais que isso, tu pode colocar vários, não é só um. Então tu pode deixar a retina inteira cheia de chip, porque tu vai ter maior área de estímulo e uma visão num campo Mas maior. não pode ter rejeição. Pode, mas nos estudos mostrou que não tem. Então, Mas me diz uma coisa, esse óculos que é tampado não atrapalha a visão? a visão não, porque é infravermelho. Então ele é um óculos que ele não é preto, ele deixa só ali e aí a pessoa consegue, e ela normalmente tem um outro olho que também ajuda na visão periférica. Por isso que a gente não opera os dois olhos. Muito bom, muito bom. Sim. Desde que eu